Fala aí, pessoal, beleza? Começar o vídeo um pouco diferente, tá? Antes da gente começar, para quem acompanha sempre o canal, dá uma justificativa porque que o último vídeo ele foi removido, né? Bem rapidinho, tá? Infelizmente, eu falei um pouquinho sobre as questões políticas do Brasil e a gente sabe que o mundo está numa situação bem violenta, né? Além também de questões relacionadas ao algoritmo do YouTube, eu já tinha recebido um cifrãozinho amarelo, não sei se é por conta de imagens que eu coloquei, termos que eu utilizei. O YouTube a gente sabe que é uma plataforma muito family friend, mas até aí, né, dos males o menor. Mas principalmente comentários violentos, vindos inclusive no meu WhatsApp. À época das eleições eu disponibilizei e muita gente usa hoje, né, ou para mandar comentário, até aí pessoal, sem nenhum problema. Mas antigamente no meu canal, quando eu falava um pouco mais de política, eu tinha recebido ameaças e por isso eu parei. E achei que no ambiente atual eu poderia falar novamente, né, lei do engano. Para quem não sabe, pessoal, eu tenho uma esposa, tenho enteados, tenho meu filho, tá quase completando 2 anos. E receber ameaças à integridade física deles é uma coisa que me pega muito, né? Sou muito sensível a isso. Por isso eu apaguei e no momento, né, vou evitar. Peço desculpas para quem gosta, pode me contatar aí, né, pelo Instagram, enfim e tal, que a gente pode bater um papo um pouco mais sobre política. Mas aqui, galera, com milhões de pessoas mensalmente me vendo, eu acho que é muito perigoso, né? Eu fiz a besteira de expor, infelizmente, já a minha família nas redes sociais e tal, então pega um pouco mal, tá bom? Mas vamos lá para o vídeo então. Ó. O que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje? Sobre as consequências somente geopolíticas do que aconteceu ontem, tanto para o cenário interno como externo do Brasil. Falar também sobre a reunião que está acontecendo entre Estados Unidos, México e Canadá, quais são as consequências para os americanos, e também um pouquinho sobre o fim entre aspas, da política do Covid-0 na China. Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram ainda, hein? @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá, super legal. E caso você queira, né, contribuir financeiramente aqui pro canal, seja membro, isso ajuda bastante, ou só o seu like sem engajamento, sensacional também. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Pessoal, lembrando, tá? As medidas judiciais já estão sendo tomadas. Da última vez não aconteceu nada, né? Espero que dessa vez tenha algum tipo de consequência aí. Mas vamos lá, ó. Sobre o que aconteceu ontem, né? Só geopoliticamente falando. Do cenário interno, duas consequências elas foram tomadas mais importantes. Uma por parte do Poder Executivo, outra por parte do Poder Judiciário. Do Poder Executivo, a gente teve a instalação de uma intervenção federal. Muito cuidado, pessoal, porque tem gente que confunde isso com uma intervenção militar, tá? Não necessariamente. O Brasil já passou por uma intervenção federal, por exemplo, em 2019, na época, né, das operações ali nas favelas do Rio de Janeiro e tal. Basicamente, a segurança pública do Estado, ele deixa de ficar na mão do governador e passa a ficar na mão da União, né, do governo federal. Aí, geralmente, você nomeia algum comandante ali para fazer esse comando. No caso, a gente teve o número 2 ali do Flávio Dino, que é o atual ministro da Justiça do Brasil, que ele vai comandar essa intervenção federal e pode fazer uso de recursos, enfim, até em último caso, por exemplo, do Exército, para instalar ali o que eles consideram como a paz e a ordem, tá? Já do ponto de vista judicial, principalmente o nosso STF, o Alexandre de Moraes, ele colocou aí, galera, para 90 dias, né, o afastamento do governador do Distrito Federal, e colocou também que dentro de 24 horas, todas as organizações que estavam mobilizadas ali em frente aos quartéis deveriam se desmobilizar, tá? Então, judicialmente e do Poder Executivo, a gente tem também uma reunião, né, entre Executivo, Legislativo e Judiciário, para eles mandarem uma emenda, uma carta à democracia no país. Do ponto de vista externo, o que a gente percebeu é que grande parte dos líderes, sejam de esquerda, sejam de direita, eles acabaram dando um apoio maior ao governo Lula, né? Por exemplo, a gente pega aqui líderes da esquerda, como Gabriel Boric, como, por exemplo, o Alberto Fernandes, da Argentina. Já era meio óbvio, né, que ia fazer esse apoio. Inclusive pediram uma reunião da OEA, da Organização dos Estados Americanos, que é como se fosse uma espécie de ONU das Américas, vamos colocar assim, que a gente não sabe ainda se vai acontecer, tá? E até líderes do centro ou da direita, por exemplo, né? A gente pega tanto na América Latina o Guillermo Lasso, que é o cara do Equador, no Uruguai o Lacalle Pou,
Até a Giorgia Meloni, por exemplo, da Itália, que é visto, né, como uma moça de direita e mais ascendente, uma mais extrema direita, ela também foi colocada como, ela também fez um apoio ao que eles consideram ali como a democracia do Brasil, tá? Então, isso vai fazer com que a imagem do Lula, pelo menos no cenário externo, fique um pouco melhor. Lembrando que ele já tinha colocado ali, né, uma tentativa de fazer mais parcerias com a União Europeia, tentativas, por exemplo, de voltar à CELAC, enquanto algumas outras premissas, como, por exemplo, fazer parte do OCDE, tinha ficado meio que para o segundo plano. Beleza? Pegando aí, pessoal, a reunião que vai acontecer, né, do governo Biden, Justin Trudeau e López Obrador. Essa reunião, marcada pelos países da América do Norte, ela está sendo pensada, inclusive o Biden, né, antes de fazer essa visita, antes de marcar a reunião, ele passou em El Paso, que é uma cidadezinha ali do Texas, porque ele sempre vem sofrendo uma crítica por três questões, vai? A questão das drogas nos Estados Unidos, infelizmente vem aumentando bastante, inclusive o caso de overdose, mais de 108 mil, pessoal, só em 2021, no ano retrasado, e também a questão dos imigrantes legais. Para vocês terem uma noção, em 2022, os dados mostram que 2,3 milhões de pessoas ou foram presas sem documentos ou foram mandadas embora do país. E ele, segundo as populações mais ao sul dos Estados Unidos, que geralmente são mais conservadoras, né, mais republicanas, ele não fazia uma visita àqueles espaços. Então, se você não visita, você não consegue entender as problemáticas. Então, ele passou primeiro em El Paso para depois mobilizar ali a reunião com o Trudeau e com o López Obrador, tá? O que essa reunião ela vai deliberar? Basicamente 3 pontos. A questão da migração, como eu coloquei para vocês. É crescente o número de pessoas ali que entram, né, sem documentação, tal, principalmente vindo da América Central, passando pelo México e entrando no sul dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele recentemente fez uma mudança política e ele permitiu que 4 países, Venezuela, Haiti, Nicarágua e Cuba, permitissem a entrada de 30 mil por ano, visto que esses países são considerados como se estivessem correndo ali, estão no caos político, né? Estão numa crise humanitária. Mas é uma coisa que ameniza o problema, mas não resolve nem de longe a questão migratória dos Estados Unidos. Lembrando que o governo Biden, ele ascendeu fazendo muitas críticas à política de contenção migratória do governo Trump, e ele e a Kamala Harris atualmente fazem políticas, galera, talvez não tão, né, mas bem parecidas, digamos, tá? Então vai ter a discussão do México, como que vai conseguir solucionar esse problema. Outra questão dos Estados Unidos, isso tem até a ver, né, pessoal, com o aumento ali do desemprego, com a crise econômica e inflação. O desemprego não, porque o desemprego não é uma coisa que afeta tanto os Estados Unidos, mas principalmente a inflação e a corrosão do poder de compra. O aumento do número de entorpecentes. Como eu passei para vocês, pessoal, 108 mil casos de overdose. Isso é muita coisa, né? Isso é muito importante, tá? Por conta disso, a reunião também vai tratar de como conseguir solucionar o tráfico dessas drogas. Principalmente de um novo entorpecente que vem sendo chamado ali de fentanil, tá? É um entorpecente sintético. Para vocês terem uma noção das overdoses, estima-se que quase 60% venha só desse tipo de droga. E outra questão que vai ser tratada, e lembrando que o México, né, junto com a Colômbia, talvez sejam os 2 países da América Latina que mais tem a presença desses cartéis. Inclusive, né, esse final de semana aí passado, da semana passada inclusive, El Ratón, que é o filho do El Chapo, foi preso e teve uma convulsão política e de segurança no país. Então os cartéis eles têm forte atuação política e tem que ter a discussão de como que vai conseguir minar a ofensiva disso. E também uma questão relacionada às mudanças climáticas. O Biden, ele aprovou uma lei ano passado de incentivo à energia verde do país e agora, inclusive ano passado também prometeu, junto com o México, na COP27, uma mudança nas suas questões ambientais. Então, possivelmente, eles vão discutir um plano de como realizar gastos em conjunto para reduzir as emissões de gás carbônico. O Trump, que tinha saído do Acordo de Paris quando foi presidente, o Biden voltou quando assumiu no seu primeiro ano de mandato, tá? Então, uma reunião super importante, lembrando que os 3 também mandaram apoio aí ao governo Lula, tá bom? E para finalizar, pessoal, a questão da China. A China está se abrindo novamente aí à economia mundial, tá? A China teve um aumento, e aliás é uma coisa até um pouco contraditória, né? A China vem aumentando os casos de Covid, só que ao mesmo tempo, talvez por pressão econômica, por pressão social, pelas manifestações que aconteceram, a China
ela reduziu a rigidez, né, da sua política do Covid-0. A gente teve o anúncio da abertura do país novamente para migrações, enfim, o que, claro, é super importante para a economia mundial. A gente está falando da maior produção industrial do mundo e da maior população do mundo. Claro que não é o maior poder consumidor do mundo, mas a China tem uma classe média ascendente, pessoal, com o poder de compra maior que o poder de compra brasileiro, isso tem que estar bem claro para vocês, e que faz parte do mercado mundial, né? Então, isso animou os mercados, bolsas americanas subindo e tal. Porém, qual que é a preocupação? O número de casos de Covid ele também aumenta. Então, ele vai meio que na contramão da abertura da China. O medo é que a China, um país tão globalizado, com o porto de Xangai super importante, circulação de mercadorias, chineses vindo para o mundo, trabalhadores trabalhando na China, do mundo também, isso possa fazer com que o vírus volte a se espalhar, e quanto mais vírus espalhado, pessoal, não sou nenhum biólogo, claro, né? Mas a maior a chance de mutações, inclusive mutações mais contagiosas. Então, há o medo por especialistas ali da OMS e tal, que essa abertura da China possa provocar uma nova onda, tá? Tanto que vários países estão exigindo ali comprovante e tal, né? Para que chineses entrem no seu espaço. E aí, pessoal? Espero que não, né? Não é uma torcida, claro, mas pode ser que isso aconteça no futuro próximo. Beleza, pessoal? Na verdade, estava nem com muito pique, né, para gravar, mas só para não deixar vocês sem vídeo, belezinha? Tamo junto, pessoal, e até amanhã. Falou!